Bem, o Obed-Edom, para nós, foi uma coisa muito boa, tanto pessoalmente como no ministério, na igreja. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento. Foi realmente algo novo e me fez pensar muito referente à minha posição, à minha postura, e isso se estendeu para a nossa igreja também. E me demonstraste o teu amor, nuvens cinzas se fecharam sobre mim, mas A primeira vez que a gente foi convidado para ministrar no Obed-Edom, eu particularmente fui todo preparado para ministrar, né? E aquela ministração que você faz pro povo, e de repente me deparei com aquele véu azul na minha frente e falei, meu Deus, o que eu faço agora? É uma desconstrução total de pensamento, e ali a gente começou simplesmente a adorar a Deus. Não tinha regra nenhuma, era só você e Deus. E foi o que eu falei pro pessoal naquela noite, vamos adorar como se a gente estivesse no nosso quarto. E aquilo mudou algo no nosso coração, aquela experiência mudou algo, pelo menos na minha vida pessoal, na minha vida de adoração e de intimidade com Deus, como se um interruptor tivesse mudado dentro de mim. A partir daquele dia, a nossa adoração na igreja também mudou completamente. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. Começou fazendo 6 horas de adoração. Isso trouxe um avivamento muito grande. Os nossos momentos de louvor nos cultos normais passaram a ser muito mais intensos. Uma unção tremenda, novos músicos apareceram. A gente chegou a montar 3 equipes de adoração depois que começamos a fazer a adoração contínua. A prosperidade foi muito grande. Nós mudamos todo o equipamento de som da igreja e, sem dúvida, eu dou ao Obed-Edom o mérito disso ter acontecido, né? Foi por conta daquela chavinha que foi alterada lá naquele primeiro dia. Veio o dia mau e a ti eu recorri, mas ao olhar pro céu do alto eu vi, és meu filho amado, em quem achas teu prazer. És meu filho amado, em quem achas teu prazer. No segundo Obed-Edom eu tive uma experiência assim, muito impactante, que nesse dia eu estava responsável em ficar na mesa, e já era o segundo grupo que estava tocando, e quando você está ali é muito difícil você estar conectado com Deus, assim, porque você tem que prestar atenção, né? Microfonia, alguma coisa que acontece, você tem que acudir. Mas naquele dia foi um dia muito interessante, porque nada disso estava me atrapalhando. E eu lembro que era um grupo da ABS que estava tocando no momento, e eles estavam tocando uma música lá que falava os céus começam a se abrir, e naquele momento eu me envolvi tanto que de repente eu senti algo percorrendo assim nas minhas veias. Eu não sei como explicar isso aí. Na hora que eu vi, eu estava num lugar. E eu estava assim abaixado quando eu cheguei naquele lugar. E começou a criar gramas assim. E de repente começou a formar um caminho. E dentro de mim eu sabia que eu tinha que percorrer aquele caminho. E eu comecei a andar. E aquele caminho deu num rio. E esse rio brilhava. E dentro de mim me deu uma vontade de subir o rio, mas pela margem dele eu fui subindo. Até que eu cheguei numa rocha, a rocha era muito grande e tinha uma rachadura na rocha, e dali saía aquela água que dava no rio. Quando eu fui olhando para cima, eu fui olhando um pouquinho mais para cima assim da rocha, eu vi um manto branco.
vendo o cinto, e na hora que eu vi uma luz muito grande, eu não aguentei cair no chão. Mas eu caí de temor. E ele falou bem assim, levanta e olha para mim. E eu falei bem assim, eu não posso te olhar. Ele falou bem assim, levanta e olha para mim, eu te trouxe aqui. E quando eu olhei para ele de novo, ele estava com a mão dessa forma e com a outra mão assim. E nessa mão eu vi vários brilhos que, ao meu entender, era os cosmos. E na hora eu pensei, falei, meu Deus, eu tô num lugar acima do universo. Eu falei bem assim, Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Por quê? Né? E bom, resumindo tudo, é tanta coisa, mas resumindo, ele me disse bem assim, eu te trouxe aqui, porque aqui é o lugar de comunhão comigo. E ele me perguntou, você sabe onde você está? Eu falei assim, não faço a mínima ideia. E ele falou bem assim, aqui é o meu monte. É o lugar onde eu te espero todos os dias. Mas só que poucos querem vir aqui. Mas eu espero todos os dias, ele falou. E eu falei assim, Senhor, mas o que o Senhor quer com isso? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Aprenda a ter comunhão comigo. Saiba que você tem acesso a esse lugar. Não só você, mas aqueles que me buscam de verdade. Pode ter a mesma experiência que você tem. Eu sou o monte. Tudo aqui sou eu. Ele me disse. Ele me mostrou 2 livros. E ele começou a me falar sobre a criação do universo. E ele falou bem assim, se você vier aqui, se você quiser vir aqui, eu mesmo te falarei as coisas que estão ocultas. E quando eu voltei, eu lembro que eu estava falando em variedades de línguas. E eu lembro, para mim voltar de novo, parecia que eu perdi as forças do corpo. Foi uma experiência única. Foi uma experiência única. E então, o Obed-Edom, ele é um ensinamento de como você tem que estar, como o teu coração tem que estar posicionado. Isso, mas é um momento seu de intimidade. A gente tem levado isso aos cultos e como isso tem acrescentado em nossas vidas. Creio que tem muito mais experiências ainda a desfrutar com Deus referente a este ministério. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer, e eu irei por aí levando essa identidade, e eu irei por aí sabendo ser amado de verdade, e eu irei por aí sabendo que se eu venho eu vou, num só lugar estou guardado.